Meu amor. Então, vamos agora adiantar um pouco todas essas questões desse resgate que vocês veem como são fundamentais, né? Vejam uma outra divinização tão famosa, a deusa Atena. Ué, uma mulher não é burra? Que história é essa, a deusa da sabedoria? Vejam que contraste, né? Não quer dizer que que o feminino é mais inteligente que o homem. Trata-se de um outro aspecto fundamental tão perdido na nossa cultura. O valor da intuição como sabedoria. São dois aspectos, Nietzsche resgatou isso com uma genialidade extraordinária, com essa visão aguda que ele tinha. Onde ele diz, na Gaia Ciência, um dos livros dele, a grande genialidade dos antigos gregos foi que eles não perderam tempo educando a razão. Eles resgataram a educação do instinto na grande intuição. Eles não perderam de vista o valor do feminino como sabedoria do instinto da terra, das leis imutáveis necessárias à condição humana e à civilidade como tal. Esta foi a genialidade, e ele era um grande crítico do iluminismo, do racionalismo exacerbado que nós vemos até hoje, que são valores extremamente fálicos, né? Então, não é que é uma sabedoria onde a mulher seja mais inteligente. Trata-se de que a grande sabedoria reside na intuição. Henri Bergson, em pleno século XX, lá para o começo dele, década de 20, 30, ele publica uma obra fundamental da filosofia, que é a Evolução Criadora, onde ele mostra a arrogante filosofia racionalista, da qual nós somos vítimas até hoje, de que onde a razão vai devagar como um trator, a intuição viaja com a velocidade da luz. Imagine a heresia que ele cometeu numa filosofia totalmente racionalista, cujo símbolo maior era a matemática como tal. Então, isto é o que representa a sabedoria. E a justiça, o que representa, hein? Simples. Que justiça é essa que nós falamos? Por que ela, inclusive ela tem, vocês veem que ela está com os olhos vendados e com a balança, ou seja, gente, fecha essa porta, está fazendo muito barulho aqui. O que está havendo aqui? A equidade entre o bem e o mal, o justo e o injusto. Ou seja, não é ela que determina, mas o julgamento. Vocês estão vendo aqui a origem, inclusive, essa estátua representa um grande momento da tragédia grega, que é a Oresteia, onde nasce, ela preside, pela primeira vez na história, a formação dos jurados, numa gerousia, onde são escolhidos os 6 homens mais sábios, as 6 mulheres mais sábias, que são os 12 jurados até hoje, em direito. Todo mundo fala, o direito nasceu em Roma, tudo bobagem. A origem está, toda a estrutura do direito está na antiga Grécia, e esta obra é capital para entendermos. E aqui está a espada que é implacável perante a justiça, perante o bem e o mal. Agora, por que a intuição e o instinto presidem a justiça? É uma questão fundamental, até hoje, grande discussão em direito. O que é que determina as leis do direito? As leis da cidade, do Estado, da política ou as leis da vida? Jorge Del Vecchio, um dos grandes autores do século XIX de direito, coloca isso muito bem e coloca que Antígona é talvez o maior drama ético de reflexão sobre o direito. Acima de qualquer questão da justiça estão as leis da vida e da morte. Acima de qualquer questão da justiça tem que estar o direito à vida. É lá que reside toda a questão fundamental
do direito e da ausência do mesmo. Quando você coloca em jogo o direito de viver, toda a justiça tem que estar a seu serviço, e não o contrário. Nós sabemos bem o que ele quer dizer. Quando a vida perde o seu valor sagrado, e nesse sentido o feminino, acabamos de falar, o seu valor dos filhos, para a gelosia, perdemos toda a civilidade. Quando a dignidade e o direito à vida são colocados em jogo, a impunidade nasce. E é lá que o descrédito à justiça entra. Quando ela está acima de tudo, sim, aí nasce a verdadeira justiça. Ou seja, a questão é clara. Nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. O conflito entre legalidade e justiça está colocado aqui, claramente. A legalidade só pode estar a serviço do justo. E o justo é o direito à vida, é o direito à criação. Quando ele é colocado em xeque, tudo o resto esboroa. Ou seja, quando eu coloco e privilegio o direito à propriedade em detrimento à vida, eu estou corrompendo a questão do direito. Vou dar um exemplo. Quando as minhas posses estão acima da vida, estas posses são assassinas. Não há preciosidade maior do que a vida. E ela só pode estar a serviço da dignidade e da saúde. O resto é resto. Não pode haver justiça maior do que o direito à vida. Com dignidade, não é qualquer vida. Não é a vida de um escravo ou de um prisioneiro. Estamos falando de uma busca pela vida. Vocês podem perceber que essa questão foi que representou muito bem a derrocada do Império Romano. Quando Hollywood romantizou, colocando aqueles delírios sexuais de Calígula e outros, isso é bobagem. Para os romanos essas questões sexuais não têm a menor importância. O que tinha importância era o valor à vida. Isso causou a derrocada romana e que trouxe, com muita razão, a emergência dos valores judaicos e depois cristãos, onde a vida era a única coisa, no dizer daquele Magre, lembra daquele ministro da Fazenda e tal, era imexível. Vocês lembram desse neologismo grotesco? Mas, claro, que só pode haver civilidade quando o direito a viver, são valores hipocráticos, valores da paideia, estão acima de tudo. É neste momento que nós colocamos em xeque a civilidade que nós estamos vivendo, onde a impunidade graça, e quanto mais poderoso o indivíduo, mais eu posso ser tranquilamente aquele que dá pouco valor dá à vida. Agora, as minhas propriedades, minhas posses, bom, aí, os meus milhões no banco, este sim, a lei me ajuda e me protege. Agora, quando é um pobre coitado, o que me interessa a ele? Vocês não lembram do caso do Palocci, que é o pobre o rapazinho lá, que era o porteiro da casa, né? Que ele era não é porteiro que chama, é o caseiro. O caseiro que trouxe a trama. Isso aí não interessa, imagina. Agora os milhões, as falcatruas, estas, imagina, é dinheiro estamos falando. Vocês estão entendendo a questão, né? Aí, o papel do símbolo feminino, do valor da justiça tem que estar aqui no ventre, porque senão a própria mulher se corrompe também. Ela também tem seu lado negro quando ela joga tudo pelo social e dane-se o resto. E aí temos histórias e mais histórias. Lembrou um dito de Nietzsche que fala: quando o homem tem possui virtudes, elas não resistem a nós, mas quando elas possuem virtudes masculinas, somos nós que não resistimos a ela. Talvez ele esteja se referindo a essa questão. Exatamente. Aqui vocês têm um exemplo clássico. O próprio Sócrates admirava quem? Ninguém menos que Aspásia. Esse quadro é famoso, que ele retoma a questão da mulher livre e consagrada, eram chamadas heteras. Daí nasceu a palavra heterossexual, a palavra mista latina e grega. Hétero diverso. Existiam os héteros, existiam as héteras em grego,
que quer dizer sacerdotisas da sabedoria, mulheres que escolheram a vida livre, não o casamento, que eram muito honradas, não eram prostitutas de jeito nenhum, eram mulheres voltadas à sabedoria. Um famoso exemplo de Aspásia, que alguns historiadores imbecis dizem que ela era amante de Péricles, que é uma descarada mentira. Ela não era amante de ninguém, ela era uma mulher extremamente sábia, do grupo dessas mulheres livres que buscavam o culto da sabedoria. Uma delas que foi torturada e morta aconteceu na Alexandria, Hipátia, outra famosa. Então, eu tenho uma coleção, sabe, de mulheres que sobreviveram com grandes filósofos, grande sabedoria, que a igreja faz a questão de pôr embaixo do tapete, né? Porque a mulher tem que ser burra, né? Imagina. Ela que escreveu os discursos de Péricles, não foi Péricles, são consideradas as maiores obras de retórica da história do direito político. Foi ela que os escreveu. E os padrecos esconderam, sabe como nós descobrimos pelos discursos que fizeram análise química e apareceu a assinatura dela debaixo da assinatura de Péricles, que era falsificada. Grotesco, porém verdadeiro. Quer dizer, é essa mentalidade falocrática. A mulher só serve para parir. Acabou. Onde se viu ela escrever um discurso? E se for sábio iniciata, vai para a fogueira também depois. Não foi o edito do Papa Gregório VII que determinou, em pleno século, começo do século XIII, 1207, se não estou enganado, de que mulheres que riem demais têm parte com o demônio. Começa por aí. E segundo, que essas mulheres aí estão esvaziando nossas igrejas. Os aldeões simples levavam uma galinha, levava uma hortaliça qualquer, não pedia nada só para sobreviver. E ela fazia as petições, curava com as poções dela, o nenê dela que está doente, o marido que está com gripe, etc. e tal. Estava incomodando, porque na igreja você tem que ir lá escutar o sermão do Papa, do padre, que ainda por cima que você é miserável, e ainda por cima, faz favor, deixar o seu dízimo, tá? E não se preocupe com a sua pobreza. Você irá para o céu, não tem problema. Continue pobre. Ou seja, nós estamos vendo aqui, nessa figura maravilhosa, o próprio Sócrates se orgulhava, ninguém menos que Sócrates, e outros grandes pensadores e discípulos de frequentar a casa da Aspásia. Como mais um dos elementos para mostrar de que o feminino também se dedica à sabedoria. Claro que sim. Quem segue o meu Facebook sabe, eu já publiquei vários artigos e várias... lá tem um artigo completo com todo o histórico das grandes filósofas que a igreja tratou por de banda, e que a gente está tendo um trabalho enorme para resgatar esta sabedoria milenar. E aqui nós vemos uma celebração, imagine só, né? Olha a beleza, o Botticelli, né? Ele é renascentista, mas pertence a essa turma da Renascença que procurou resgatar o valor do feminino como erótico, sagrado, e não erótico safado, como hoje se faz, o seu papel mágico, encantatório. As escolas dos mistérios de Eros, tão famosas, a poetisa Safo, que depois virou sinônimo de safado, né? Com todas as características de desvalorização, quando na verdade ela é valorizadíssima com as suas poesias e artes. Era uma escola admiradíssima, frequentada por milhares de mulheres que iam se iniciar na arte de amar. Que coisa mais bela do que isso? Hoje essas mulheres são suspeitas, elas são prostituídas, o que é uma descarada mentira, né? Então nós vemos aqui o feminino com seus valores, que hoje está perdido ainda. O erotismo feminino é condenável, não adianta. E temos até a linguagem comum, que eu canso de repetir, né? O homem que é erótico é garanhão, a mulher que é erótica é égua. O cara é um touro, ela é uma vaca. Estão vendo as figuras de linguagem, como ainda persistem. O cara é um galo, ela é uma galinha. A desvalorização do feminino erótico sempre com um viés de degradação e de prostituição. Então, isso é só para a gente saber o quanto nós temos de percorrer, que caminho nós temos longo pela frente desse resgate do feminino como tal, e que as lições da antiguidade nos mostram que ele já existiu como tal. E nossa obrigação é resgatar valores que não são antigos, são eternos. Porque mulher nenhuma
que se preze, aceita que seu erotismo seja denegrido como vaca, galinha ou esses elementos desvalorizantes. Ela quer o resgate do seu erótico merecido e digno, e não indigno como tal. Esses são os valores que nós temos em enorme dívida como tal. Aqui nós temos algumas versões para vocês verem. A Eurídice, por exemplo, a história de uma versão feminina de Cristo. A fundação da primeira religião do amor na história conhecida da humanidade. É a formação mágica encantatória do feminino, celebração do encontro entre o masculino e o feminino, porque ela vai encontrar Orfeu. E são duas figuras divinizadas, são filhos de Deus que são imortalizados. É uma história de Cristo milhares de anos mais antiga. Por que o feminino não pode alcançar esse grau messiânico? Essa é a grande pergunta. Por que ele tem que estar sempre sujeito ao messiânico masculino? Sejam Moisés, sejam Cristo, sejam Buda, seja o que for. Nunca o feminino pode ter esse direito. Então, esta é a questão que nos traz de volta a essa reconquista. A própria Afrodite, a deusa do amor e da beleza, ela como Urânia, protetora dos casamentos, como Pandemos, a protetora da mulher livre, que não pertence a ninguém. Essas são as heteras, que são sacerdotisas. E aqui ela que protege da apostrofia, olha, apóstrofo a palavra, que sai da curva, literalmente, aquela que socorre nos desvios do amor. Então vocês estão vendo que riqueza de elaboração sobre as diversas formas de manifestação do feminino e a sua divinização como tal. Divinização esta, inclusive, que conhece isto. Lembre-se que essa estátua estava numa igreja, tá? Estava num templo. Põe uma figura sagrada assim num templo hoje, vocês verem onde vocês vão parar. Tá? Vocês percebem os valores que estão presos? Imagina tirar a roupa da Virgem Maria. Eu te mato antes, você entende o que eu quero dizer? E aqui não tem nada de prostituir, tem a divinização do belo feminino como algo a ser celebrado e sempre valorizado, e não destruído ou desvalorizado como tal. É o erótico sagrado, não o erótico vulgar. Olha outra manifestação, essa aqui é divertidíssima. Essa vale meio ponto, hein? Vamos ver. Quem adivinha o que está na mão dela? Isso é a sandália da mãe, não? É a sandália, exata. Olha aqui o pé dela. Vocês não verem que ela tirou uma sandália, ela está aqui o pé como sandália, aqui sem sandália. Ela tirou a sandália e está ameaçando este sátiro, que não tem nada boas intenções com ela, obviamente, né? Mas olha que divertida! E olha o Eros safadinho lá, dizendo, junto aqui, qual é o problema? Vai junto. Então vocês vejam que bom humor tem isso, né? Ela está saindo do banho, como vocês podem ver, ele está ainda com o cabelo enrolado. Ele a flagrou nua, acha ela muito linda, obviamente, que ela é linda mesmo. E o Eros, aí, o filhinho dela, dizendo, tudo bem, mãe, qual o problema? Entende? Nada disso, olha o chinelo aqui, você vê o que é bom para tosse. Entende? Isso está no Museu Nacional de Atenas, do quarto século a.C., é uma obra-prima, né? Quer dizer, mostra o lado divertido e gracioso do erotismo, que não tem nada de malvado. Pelo contrário, é com muita alegria que você vai ter que aprender a respeitar a deusa do amor. Então, essa graciosidade, esse bom humor mostra a beleza do feminino erótico e celebrado como tal, e não condenável, como nós vimos antes, né? Aqui nós vemos outra celebração lindíssima. Vejam, ela nascendo de uma concha, saindo em toda a sua expressão e beleza, porque o mito conta-nos que ela veio do mar. Aliás, Afrodite, em grego, Afrodite, quer dizer, a feita da espuma do mar, a feita da essência das coisas. Ou seja, ela traz o essencial, que é o amor. Sem isto, a vida não existe como tal. Pois não. Apenas uma pergunta. Pois não. Essa alusão a Afrodite com o mar tem alguma relação a ver com Iemanjá? Sem dúvida nenhuma. São as potências do mar, aliás, o mito da criação, onde nasce o essencial. O mar é o essencial. É o mar que é a fecundidade infinita. É de lá que vem, como disse Hesíodo, todo o possível. Aliás, até hoje, se nós já queremos ir para Marte e para lá, mas não conhecemos 1 milímetro do mar.
ainda. Isso, nós nunca não conseguimos descer mais que 5.000 metros e ainda com pouquíssimas pesquisas com nossos batiscafos e toda hora aparecendo figuras novas, espécies novas, desconhecidas de formas surpreendentes. Nós não sabemos nada daqui. Aliás, é próprio do homem, né? Ele gosta de ir lá para fora, não sabe o milímetro do seu interior, né? E o mar tem todo esse significado mágico, mítico e religioso, que é onde a figura Iemanjá, de origem africana, celebra muito bem esta função. Vejam aqui agora o caldeirão, símbolo do poder mágico do feminino. É muito interessante que vocês saibam, caldeirão, em grego, deriva de uma palavra muito importante. Existe no nosso vernáculo, só que vocês não sabem o significado. Existe na forma latinizada, magiros. Em grego, magiras. Magos, mago que gira. Magiristírio é o caldeirão, local de que se giram as magias. Vejam, aliás, o Miyakoto, esse gênio angolano da literatura de hoje, ele diz: cozinhar não é serviço, é uma maneira de amar, onde se coloca o amor ou o ódio também. Então, só podia ser esse gênio, para deixar essa lembrança mitológica da beleza do que é o cozinhar, um ato mágico, que vem dessa linguagem arcaica, aquele que gira a magia, porque realmente no caldeirão estão as poções, está a comida deliciosa, está o encantamento, estão as mandigas de amor, está tudo lá. E é isso que a igreja não suportou, porque aí está o mais belo erotismo da maga, que de bruxa não tinha nada, ela tinha a sabedoria milenar da terra, da vida na terra e da proteção. Por isso que a casa dela vivia cheia, porque lá se lia, não tinha café na época, mas o chá era multimilenar, se liam as folhas de chá, se falavam dos sonhos, se interpretava. Aí ela aproveitava para perguntar da gripe do filhinho dela e também do marido que está comendo demais, ou daquele eczema, enfim, elas tinham remédio para tudo. É claro que todo mundo ia para lá. Imagina, eu vou lá escutar o sermão daquele chato, daquele padre, quando eu posso escutar lindas histórias, lindos sonhos, e aí fofocar também um pouco, por que não? E ler as folhas de chá, e por cima sair com remédio para o meu filhinho, para minha sogra, e era um ponto de encontro fantástico. Elas eram uma pedra no sapato da igreja, porque é nestas casas que reside a verdadeira religiosidade. É o panteísmo, é o mágico e o religioso que está por todos os poros. Infelizmente, em 1213 para 1214 aproximadamente, ou 40, 1240, mais de 40 mil foram queimadas, sob a acusação de bruxaria. Que bruxaria não tinha nada. Era de sabedoria que elas estavam sendo condenadas e mortas. Saibam que a Santa Inquisição, estou contando essa história, ela durou até 1687, quase o século XVIII. E saibam que aqui no Brasil muitas foram queimadas também. Tá? Essa é uma história que todo mundo esconde, mas é possível resgatar essa verdadeira história do que se fez aqui também, como caça às bruxas. A Inquisição é portuguesa e espanhola, ela veio para aqui também. E aqui nós vemos um símbolo fundamental, tão conhecido nosso. Helena de Troia, a força devastadora do encantamento feminino. Bom, qualquer homem sabe disso, né? E sabe da força, do poder mágico encantatório, que com mais repressão que tenha havido, ela persiste. E aqui nós temos, evidentemente, duas figuras tenebrosas, porém fantásticas. Helena e Medeia. Helena de Troia, a famosa Helena, cuja beleza levou à guerra quantas cidades de Estado. É atribuído a Afrodite, mencionando Helena de Troia, quando lhe perguntaram: mas grande deusa do amor, como permites que este rapto leve à ruína e leve à guerra tantas nações de Troia? Ela responde: a mim eu posso levar à ruína ou à glória um homem ou um Estado. Para mim, tanto faz. Esta é a força do amor. E durmam com um barulho desses. Por mais eu quero dizer que tenha tentado massacrar a força mágica, encantatória do feminino, não se conseguiu destruir isso. Até na nossa história recente, quantas histórias? Mata Hari,
A Dama das Camélias, para citar exemplos recentes de obras-primas da literatura e da ópera, né? Eu tenho uma gravação, por exemplo, que me foi cedida lá pelo Ballet de Hamburgo, com a nossa incrível Márcia Aidê, uma das maiores bailarinas da história, representando a Dama das Camélias num ballet com música de Chopin musicada. É um sonho, absolutamente um sonho, essa força e a beleza disso, né? Então, Carmen de Bizet, né? E quantas histórias extraordinárias que celebram Madame Bovary, para citar apenas algumas das recentes, né? Então, esta é uma força, tem se massacrado, que é uma pena, porque, ao contrário, deveria ser celebrado e educado e aperfeiçoado para trazer o que há de melhor para o ser humano, que é amar e ter paz no amor. E não esse inferno que nós vivemos hoje, né? O que eu chamo, nós estamos na era ansiolítica. E vou dizer a vocês uma coisa, não tem coisa que mais acalme um amor bem feito. Sinto muito, sinto muito. Sinto muito. Isso é dos tempos de Adão e Eva. E não acredito que vai mudar, que está na moda agora, sabe? Amor mal feito ou desvalorizado. Você está louco. Você está louco que vai aparecer isso. Não há tecnologia mais maravilhosa e mais eterna do que o amor bem feito. Sinto muito. E que nos dê essa paz profunda do sentido da existência. Então aí temos dois exemplos. A Helena de Troia mostra que o amor é implacável, sim, não há dúvida. É o próprio filho dela, o Eros, aliás, tem um livro sobre isso. Ela, por falar nisso, eu trouxe alguns audiolivros que falam tudo isso aí com mais detalhes, para quem estiver interessado sobre o feminino resgatado. Mas ela era que alimentava a aljava de flechas do pequeno Eros, e sempre colocava flechas brancas e doces como as rosas, e flechas negras como o fel da bilis, porque o amor é maravilhoso e cruel ao mesmo tempo. O que vocês querem? Essa poética é eterna. E é maravilhoso a gente saber que dessas coisas não precisa de um iPhone de nova geração. Eu preciso do meu coração de milhares de gerações. Sempre será este. E aqui nós temos a terrível Medeia, tão mal entendida, né? Porque ela mata os filhos para se vingar da traição do amor de Jasão, que a pretere em favor da princesa Gláucia de Corinto. Então, aí temos duas visões. Uma, aliás, o grande Chico Buarque fez uma obra-prima, né? Que é, como é que chama? Ela levou ao teatro também, falou Gota d'Água. A obra tem livro e também foi levada ao teatro, onde ele mostra isso acontecendo numa favela do Rio de Janeiro. Mostrando que esse ciúme implacável, o feminino ultrajado, não tem lugar para acontecer, viu? Pode ser numa favela, pode ser numa rainha, onde quer que seja, mas você quer despertar um ódio e uma vingança terrível de uma mulher, despreze-a. Menospreze, atraia a ela. O feminino ultrajado é de um ódio sobre-humano. Essa é a questão maravilhosa, essa psicologia espetacular de Eurípides. Mas há um outro aspecto mais iniciático nisso, né? Que também é o outro lado, é o lado duplo, que nós temos o lado psicológico, que é esse que eu acabei de mencionar, e o outro lado que é fundamental. Ela, quando os mata, não é punida. Como para as leis da antiguidade e até hoje, um crime desse, um filicídio, é um crime hediondo, para lá de hediondo. Por que ela não é punida aos deuses? Pelo contrário, mandam a carruagem do Deus Sol levá-la para o Olimpo. Existe uma questão fundamental aí que sempre escapou. Quando eu tinha um grupo de pessoas que estudavam teatro comigo, eu chamava a atenção deles sobre isto. Por que ela não é punida? E Jasão, naquela mesma noite que ela sai e vai embora, depois de ter matado com aquele chitão envenenado a própria Gláucia, no dia do casamento, como o pai dela e tal, ela vai embora impune. Por quê? E depois, para piorar a situação, nós sabemos historicamente de que em Corinto se celebravam grandes festividades em homenagem à grande mãe Medeia. Como assim, grande mãe? Ela matou os filhos.
é que nós temos que entender e retomar uma questão fundamental do pensamento arcaico, que era praticado. Se não é possível uma vida honrada, é melhor a morte. Isso era um princípio fundamental da paideia, da educação. A criança aprende isso desde cedo. Ou você vai ter uma vida digna, ou é melhor você morrer. Então, isso não era o suicídio da covardia, era aquele que prefere se matar do que viver de modo cruel e covarde. E os filhos dela estavam prontos para serem transformados em escravos. E está lá escrito, prefiro vê-los mortos do que desonrados. E eu sou a verdadeira mãe, aquela que não será, para meu orgulho, ter meus filhos desonrados. Eu voltarei a viver, eles também, que eles acreditavam, voltarem a viver, e voltarei a vê-los honrados. Eu jamais suportarei tê-los desonrados. Por isso ela era muito mais do que uma filicida, era a grande mãe que preferiu ter os filhos mortos do que desonrados. Este é o motivo que ela era celebrada. Esse é o motivo porque ela não é punida. Pelo contrário, precisa ser uma grande mãe para ter essa coragem, dá licença. É outra história. E infelizmente se faz uma leitura muito superficial dessa questão e se esquece de que esta é a verdadeira mãe. Esta tem uma coragem de uma heroína que não é brincadeira. Tá? E esse é o tema fundamental do pensamento arcaico. Hoje falar, se não é possível uma vida honrada, tem um jeitinho, vai, jeitinho brasileiro, ou qualquer outra coisa pode dizer, dane-se, pouco importa a honra, para eles é questão de vida ou morte. É questão do heróico aí. Então temos que ver esses dois aspectos da questão. São verdadeiros. Um é o lado psicológico, realmente, do ódio sobre-humano da mulher traída e desprezada, e o outro lado é a questão da dignidade. Vejam quantos valores está aí. Como a figura do feminino é muito mais complexa que a gente imagina, né? E como ela foi artificialmente simplificada injustamente.